Então, boa tarde a todos oficialmente, né? Um boa tarde especial aí para Kelly, Davi, a Elza, Maria, Neuza, Zenaide, lá, tô vendo, tem mais uma pessoa por trás. Seja bem-vindo, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Então, nós estamos iniciando o METAP com as indústrias da nossa região, ou seja, METAP quer dizer encontro com empresários, onde nós temos a possibilidade de aprender uns com os exemplos dos outros. E essa é uma iniciativa do SEBRAE, juntamente com a CIL, com o Núcleo das Indústrias, e aí agora eu passo a palavra para a Maria, que é a nossa diretora desse núcleo, que vai falar um oi aí para vocês e dar as boas-vindas, tá bom? Maria, muito obrigada pela parceria e pela abertura aí dessa ação. Obrigada, Jane. Boa tarde a todos. Estou muito feliz, porque numa das reuniões eu visualizava isso, né, do núcleo. Então, em nome da CIL, quero agradecer aos participantes, que hoje vamos dar um desconto da chuva e da internet mesmo, mas as pessoas têm demonstrado, né, pelas inscrições que querem participar. E eu vou tirar esse minutinho e falar um pouquinho do Núcleo das Indústrias. A gente decidiu reunir vários empresários e buscar mais empresários de pequeno, médio e grande porte para somar experiências, os que estão mais elevados, né, poder ajudar os que estão médio e pequeno porte, dando suporte em termos de conhecimento, atalho, caminho, e juntos a gente conseguir decidir quais são as maiores dores da indústria ali na nossa, em Umuarama e também na nossa região, né? Para que juntos a gente consiga ter mais força diante dos órgãos públicos, né? De conseguir algo melhor, algo para sanar essas dores, né? Para eventos, fazer eventos junto. E uma das coisas que mais apareceu é que o Umuarama não sabe o quanto tem de indústria em Umuarama e o que? Os segmentos. Então, esse é um dos primeiros propósitos do Núcleo da Indústria. Às vezes, você que está aí, que vai nos assistir nesses 4 dias aí, mas ninguém sabe que eu existo. Então, essa é a chance. Vem para o Núcleo da Indústria. Você que é pequeno, lá do fundo do quintal, que é MEI, não importa. Esse é o nosso maior intuito, juntar os pequenos, médios e grandes, e juntar nessa força. Então, em nome da CIL, de novo, e do Núcleo da Indústria, quero agradecer a todos os participantes que estão aqui e dos demais dias. E reforço o convite. Você que está aqui, reforça o convite, repassa o link, o convite no WhatsApp, na rede social, vai repassando, vale a pena, tá? Obrigada. Obrigada, Maria. Então, como a Maria disse, nós teremos uma semana, então todos os dias o encontro é 17h30 às 18h10. Hoje nós temos aqui a especialista, a Maristela, que vai falar um pouquinho sobre direitos, né, sobre as medidas provisórias, enfim. Então o tempo dela está apertado, mas nem que estender um pouquinho, Mari, a gente deixa esse tempo para você. E aí, ao final, eu falo das demais ações da semana, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Vou deixar que você se apresenta para o pessoal, tá? E tenha um ótimo trabalho. Obrigada. Oi, pessoal. Eu nunca participei de um evento desse jeito, né? Tanto que eu estou aqui com... Enfim, estou aqui tentando, né? Vou aprender, não sei mexer aqui, por isso que eu vim aqui. A gente chegou lá no SEBRAE, acabou a internet. Então, estamos aqui. Eu sou advogada, eu sou empresária e sou presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas. No momento, eu estou licenciada. Eu preparei um material aqui para vocês, para a gente falar das medidas provisórias nesse momento de pandemia, o que pode estar ajudando a gente a resolver as questões trabalhistas. Está todo mundo conseguindo me ouvir? Eu falo muito rápido? Não, está ótimo. Tá. Então vamos lá. O que a gente trouxe aqui hoje? 2 medidas provisórias, tem muitas outras, mas não vai dar tempo de tratar, eu vou tentar passar bem rapidinho. É a medida provisória 927 e a 936. Nós vamos tentar falar aqui rapidinho da redução de jornada de trabalho e salário,
da antecipação de férias individuais e coletivas, do banco de horas negativo, da antecipação dos feriados e os cuidados que a gente tem que ter para não cair aí numa ação trabalhista no futuro, levar um passivo trabalhista, né? Carregando ele, um momentinho ali, ele estoura e a gente sai prejudicado. Tudo isso que eu vou falar aqui hoje, a gente tem que ter em mente a situação de calamidade pública, tá? Então, o que se aplica aqui hoje não se aplicaria antes e nem vai se aplicar depois que terminar esse período de calamidade pública, tá? Uma coisa bem importante que tem que ter, assim, para não esquecer, a medida provisória 927, ela foi editada em março, só que ela trouxe nela um prazo retroativo de 30 dias anterior a ela. Então, tudo que vocês fizeram de negociação anterior a ela, é possível que ela abrace essa situação para vocês não terem problema, tá? Vamos lá. Adiantamento de férias individuais e coletivas. Período aquisitivo. Eu tenho funcionário e, por causa da pandemia, eu preciso dispensar ele. O que eu posso estar fazendo? Férias individual, que eu posso dar para cada um período que eu achar que convém, ou férias coletivas. Na individual, pode ser 30 dias, 10 dias, 15 dias, 5 dias, 20 dias. Por quê? Porque a medida provisória permite isso. Se fosse a CLT, não permitiria, tá? Então, esse período aquisitivo, não importa, cumpriu, tem 12 meses? Não, não tem, meu funcionário está com 5 meses, mas eu preciso dele, eu sei que eu vou melhorar lá na frente, eu não quero dispensar ele, o que eu posso estar fazendo? Um adiantamento, né, de férias, proporcional, enfim. Essas férias, você não precisa estar pagando esse valor antecipado como é na férias comum da CLT. O que você vai fazer? Você vai dar as férias, no 5º dia útil do mês que vem, você vai pagar as férias como se fosse o salário normal, ele vai estar afastado, e o terço constitucional, desculpa. O terço constitucional, você tem até o dia 20 de dezembro, lá junto com a última parcela do 13º, para estar acertando. Então, é um benefício que a gente tem e tem que usar, entendeu? Você dá as férias para ele, proporcional, ele sai. No 5º dia útil, você paga, e o terço que você teria que pagar, você pode pagar já, ou você pode pagar até 20 de dezembro. Isso a medida provisória permitiu, tá? Primeira dica para não ter um passivo trabalhista. Você tem que comunicar esse funcionário até 48 horas antes. Então, nossa, eu vou precisar dar férias proporcional ou em coletiva, tem que comunicar ele com 48 horas antes, por escrito, tá? Ah, mas ele está afastado, ou ele está em teletrabalho, alguma coisa. Vale e-mail, vale WhatsApp, vale Instagram, vale Facebook, vale carta registrada, qualquer maneira que você conseguir comunicar ele está válido. Por quê? Porque a medida provisória está permitindo isso. Se fosse em outra época, não. Então, calamidade pública, a medida provisória permite isso, tá? Então, você notifica ele com 48 horas de antecedência e que está tudo certo. Segunda dica, você concedeu 10 dias, tá, ele está lá 10 dias, nossa, eu preciso falar com ele por algum motivo. Não faça isso, tá? Se você deu 10 dias, não fique ligando para ele, não fique chamando. Por quê? Você vai criar um passivo trabalhista para você. Se você deu 10 dias, deixa ele lá 10 dias, não fique ligando, não fique chamando. Quando ele voltar, você resolve. Senão, infelizmente, você descaracteriza isso, você vai acabar tendo que pagar lá na frente. Então, a primeira dica, 48 horas para comunicar. A segunda dica, não interfira as férias de maneira alguma, a não ser que você queira caçar essas férias, que daí é outra situação. Terceira dica, 2 dias antes de feriado e repouso semanal, não dá para conceder essas férias, mesmo essa da medida provisória, tá? Então, isso é igual da CLT. Então, é sexta-feira, eu posso dar férias para começar no sábado? Não, 2 dias antes. É feriado, posso dar férias um dia antes do feriado? Não, 2 dias antes. Então, cumprindo isso, não tem erro.
Então, as dicas: notificar, não interromper e respeitar 2 dias antes do repouso semanal remunerado ou do feriado. Estou falando muito rápido? Tá bom. Tá, então vamos lá. Tá, e se eu quiser emendar férias com férias coletivas, eu posso? Pode. Por quê? Porque a medida provisória permite. Então, se ela permite, pode. Então, ele chegou, eu dei 10 dias para um funcionário que, de repente, estava com um grupo de risco, uma grávida, alguma coisa. Não, 10 dias dá. Tá, voltou. Não, eu vou precisar dar férias coletivas para 10, 15 funcionários. Eu posso? Posso. Eu posso dar férias para um setor e para outro? Não? Posso. Tudo que for para viabilizar que você não dispense esse funcionário, que você mantenha esse contrato de trabalho, pode. Uma dica: não pode contra a Constituição. Se está na Constituição, não importa. Ah, mas eu fiz um acordo coletivo com o sindicato. Não importa. A medida provisória, ela se sobrepõe a qualquer acordo sindical que você tenha feito antes. Por quê? Porque é pandemia, porque é uma situação extrema. Então, o que é a função dessas medidas provisórias? Preservar emprego, renda e não quebrar as empresas, tá? Então, são situações que pode. Você pode emendar férias, pode parcelar, você pode dar 5 dias, daí voltou, trabalhou, não, vou ter que dar mais 15, dá. Qual que é o meu prazo de dar essas férias? Não tem prazo. 18 meses depois que terminar o período da pandemia. É o que a medida provisória diz. Então, antecipei um mês de férias. Ah, não, preciso mais um mês. Vai, pode. 18 meses depois que terminar a pandemia. Isso é bem tranquilo, está dentro da lei, está ali, não teria problema nenhum. Banco de horas. Banco de horas. Eu posso fazer um banco de horas negativo? Posso. Devo fazer. Por quê? Porque você vai estar compensando isso lá na frente também, dentro desses 18 meses, você vai estar podendo. Por que que pode? Porque a medida provisória diz que pode, tá? Então, mas a medida não foi aprovada. Essa já foi aprovada, está lá para sanção do presidente, já vai dar tudo certo. E a gente já tem decisões do Supremo Tribunal Federal que garantem que eles não vão estar mexendo com isso, tá? Ali está tudo certinho, ele já disse que não é inconstitucional, então está tudo bem, tá? Então, o banco de horas, qual que seria a dica para vocês fazerem um banco de horas especial negativo? Comuniquem. Tudo que vocês forem fazer, comuniquem por escrito o funcionário, né? Depois até posso passar para vocês, eu tenho alguns modelos de comunicação, enfim, eu posso estar disponibilizando para vocês, para que não corra o risco de não ter. É muito simples, tem que fazer tudo por escrito, tudo certinho, para não estar perdendo isso. Então, o banco de horas negativo, você já tem um banco positivo lá, a pessoa já tem várias horas extras que você está pensando em compensar, você já está com esse banco constituído. Eu posso juntar esses 2 bancos de horas, o positivo com o negativo, fazer a compensação? Posso, porque a medida provisória permite. Posso compensar. Só que eu preciso comunicar, né, o funcionário e fazer esse tipo de situação. Uma dica: faça tudo por escrito. Então, tipo assim, lança lá, um dia, outro dia, outro dia. No fim do mês, você pega essas anotações de banco negativo que você fez e manda para o teu funcionário, para ele ter ciência de quantas horas ele está te devendo, né, porque é um banco especial negativo, para ele tomar ciência e guarda com você, tá? Por e-mail, por WhatsApp, por Facebook, pelo correio, de qualquer maneira, manda para ele assinar, para ele ir tendo o controle, você também, e você guarde com você, sempre guarde, documento você sempre guarda. Então, você vai fazer um acordo individual por escrito, vai lançar essas faltas num banco de horas negativo e vai enviar para o seu funcionário para ele tomar ciência, tá? Outra coisa que a medida provisória 927 nos permite é o adiantamento dos feriados. Quais feriados eu posso estar antecipando? Todos os feriados, dentro desse período de 18 meses, depois que terminar o decreto de pandemia, de força maior, você vai estar podendo fazer esse tipo de
adiantamento. O único adiantamento que você não pode fazer é de feriado de dia santo. Você pode, mas ele tem que concordar, então você tem que avisar seu funcionário, ele tem que concordar, e aí tudo bem. Os outros todos, aniversário da cidade, proclamação da República, Natal, Ano Novo, tudo você pode estar antecipando. Uma questão de negociação, bom senso também, né, gente? Tá? Então, os feriados religiosos, você precisa da anuência do empregado, os outros não. O prazo para você estar compensando esses feriados também vai 18 meses depois do término da pandemia. Agora, um problema sério. O poder público fechou tudo. Não, fecha, ninguém vai e tal. Você tinha um acordo com um funcionário, você se programou, falou, não, vamos fazer aqui um acordo de antecipação, de férias, de alguma coisa, fez? Ok. Você não fez? Sinto muito. Se não tiver um acordo antes com eles, isso vai te gerar um passivo trabalhista, tá? Então, tá um perigo, digamos assim, de se fechar novamente as coisas. O que eu digo para vocês? Se antecipem, planejem, pensem, olha, se fechar, como é que eu vou fazer? Ah, esse grupo aqui eu posso dar umas férias, esse grupo aqui eu posso reduzir salário e tal. Pensa, tem que pensar, se programar, deixa meio arquitetado, meio rascunhado, porque se acontecer, você está com tudo ali, você vai conseguir. Uma sexta dica, sempre, tudo que você fizer por escrito, sempre. Pode ser, nem que você não consiga fazer algo muito elaborado, que eu não acredito que nós temos profissionais aqui, mas tem gente que não tem como fazer, com quem fazer, faça do jeito que você conseguir, deixe claro, tudo ali certinho. A boa-fé conta muito nesse momento, a gente sabe que está todo mundo com dificuldade, então, faça por escrito, nem que for do seu jeito, faça. Tome ciência, pegue ciência do teu funcionário, tá? Isso é a medida provisória 927, agora 936, que permite redução de salário e jornada e suspensão de contrato de trabalho, ela é muito útil para a gente nesse momento de pandemia. Deixa eu pular isso aqui que não vai dar tempo. A concordância. O empregado pode concordar ou não com a redução de jornada e salário, e com a suspensão do contrato. O que vai acontecer? Não, eu não concordo. Infelizmente, eu aconselharia você a dispensar esse funcionário, então, e ele vai lá receber o seguro-desemprego dele, vai cuidar da vida dele. Se ele aceitar, é uma ótima condição para a empresa e para o funcionário também, porque ele preserva o emprego dele, e você vai conseguir ter a obtenção de um valor ali a fundo perdido, que o governo vai complementar. Então, é excelente para a empresa, é viável, só precisa de programação, tá? Então, ele precisa concordar. O acordo que você faz com ele tem que ser escrito e precisa ser feito com 2 dias de antecedência também. Então, eu não posso chegar para ele hoje e falar, eu vou suspender seu contrato amanhã. Não, daí eu não posso. Daí eu vou incorrer num passivo trabalhista, eu vou responder lá na frente, a não ser que ele não me acione, senão eu vou acabar respondendo isso, tá? Então, você faça, com 2 dias de antecedência, converse com ele, prove, né, você tem que provar, ó, recebi aqui, ó, tô te propondo isso aqui, assina aqui e tal, ele te diz se aceita ou não, depois de 2 dias você pode implementar. Essa medida provisória 936, ela diz que você precisa comunicar ao sindicato, tá? Esses acordos de redução, suspensão do contrato de trabalho dele. Você tem 10 dias para fazer isso depois que ele assinou. Então, em 10 dias você daí manda para o Ministério da Economia, que tem uma Secretaria do Trabalho, né, que é o site lá, Empregador Web, você vai comunicar lá, e para o sindicato da categoria, você só vai mandar uma correspondência informando, você não precisa mais esperar ele concordar, esperar ele participar, não cabe a ele. Por quê? Porque o ministro do STF derrubou uma liminar que ele tinha concedido e disse, não, tá válido, só precisa comunicar, não precisa de anuência, ele não precisa concordar nada. Então, você tem 10 dias para fazer isso. Redução da jornada de trabalho e salário. Como é que a medida provisória prevê isso? Você pode reduzir 25%, 50%, 70%.
Reduz horário de trabalho, reduz salário proporcionalmente, tá? Aí tem uns pequenos poréns. 25% da jornada de trabalho e horário, qualquer trabalhador pode assinar, se for 25%. Então, eu preciso diminuir em 25% o salário dos meus funcionários. Fiz o acordo, tá? Qualquer um deles pode assinar? Pode assinar. Ok, tá? Se for de 50% a 70% de redução de carga horária e de salário até 3 salários mínimos, também qualquer empregado pode assinar, tudo certo. O problema entra na faixa de 50% a 70%, quando a pessoa ganha acima de R$ 12.202 e tem curso superior, ela pode assinar. Só que entre 3 salários mínimos e 12.212, não pode assinar. Nessa faixa de 3 salários mínimos a 12.212, precisa da assistência do sindicato. Então, você vai ter que chamar o sindicato para negociar isso, eles vão ter que dar assistência ali. Então, na faixa de 50% a 70%, de 3 salários mínimos até 12.202, você precisa da intervenção do sindicato da categoria. De 25%, não precisa, qualquer um pode fazer. Daí, de 50% a 70% até 3 salários mínimos, também qualquer um pode assinar. Então, a faixa que ficou complicada é de 3 a 12.200 ali, tá? Complementação do salário a fundo perdido. Por que isso é importante para a gente? Por exemplo, o dinheiro que o empregado vai receber, que o governo vai pagar para ele, você não vai ter que repor lá na frente para o governo. Ele vai pagar, isso é a fundo perdido, você não vai ter que repor. Então, é uma coisa que convém bastante para você. Os valores que o governo vai pagar para o teu funcionário, daí, tipo assim, vamos ser assim, de uma certa forma, curto e grosso, não é problema seu. O governo vai calcular isso com base no que ele teria direito de receber pelo seguro-desemprego, vai fazer ali uma proporção, tem umas calculadoras na internet próprias para fazer esse tipo de cálculo, tá? E esse valor que o governo pagar para ele não vai te custar nada isso, muito pelo contrário, vai tirar da carga que você teria que estar pagando para esse funcionário, tá? Em contrapartida, porque todo ônus tem o bônus, todo bônus tem o ônus, isso vai gerar uma estabilidade provisória para o teu funcionário, né? Então, tá, você suspendeu o contrato de trabalho dele e tal por 90 dias, quando ele voltar, por 90 dias, você não vai poder mandar ele embora, tá? A não ser por justa causa. Mas aqui já abre um parênteses. Gente, justa causa, 83% das ações que vão para a Justiça do Trabalho por justa causa são modificadas, a Justiça do Trabalho não considera e o empregador acaba se lascando. Desculpa o termo, mas é bem isso. Então, não entrem nessa de justa causa, façam tudo que for possível para não cair nisso em justa causa, tentem acordo, façam o que for necessário para resolver da melhor maneira possível, porque justa causa é uma coisa muito grave e geralmente a Justiça do Trabalho volta atrás, revoga, e você tem que acabar indenizando um monte de coisas e tal. Então, é um passivo horrível para qualquer empresa, que não vale a pena, tá? Para a suspensão do contrato de trabalho, a medida provisória deixou esse contrato ser suspenso por 60 dias. Esses 60 dias tem que ser corrido, eu posso fracionar? Eu posso fracionar. Então, eu posso suspender esse contrato de trabalho por 30 dias agora, né? Ah, legal, não dá para voltar, volta. De repente, não, preciso suspender por mais 30 dias. Ok, tudo certo, pode fazer isso, você pode fracionar isso. Nessa suspensão do contrato de trabalho, a empresa não vai pagar salário nenhum. Quem vai pagar isso? O governo. E isso é o quê? A fundo perdido também. Então, você suspendeu o salário do teu funcionário por 60 dias. Você não vai pagar esses 60 dias, quem vai pagar é o governo. A fundo perdido, você não vai precisar estar devolvendo. Com exceção de empresas que têm um faturamento anual acima de 4.800.000 reais.
Essas empresas, elas não vão poder suspender e não pagar nada, ela vai ter que pagar pelo menos 30% do salário dos funcionários que ela suspendeu o contrato de trabalho, tá? Então, uma questão de, né, analisar e ver. 7ª dica. Esses 30% que a empresa que tem o faturamento acima de 4.800.000 vai pagar, ela entra como verba indenizatória, tá? Não verba trabalhista. O que isso significa? Significa que você não vai ter que recolher INSS, não vai ter que recolher FGTS, qualquer encargo sobre esses 30%, que se refere à empresa acima de 4.800.000, tá? Quanto é que seu trabalhador receberia se você suspender o contrato de trabalho dele? Eu já falei, não é um problema seu, é um problema do governo, mas quanto que o governo vai pagar para ele? Até R$ 1.830, que é o teto máximo do seguro-desemprego, da parcela do seguro-desemprego. Então, cada parcela, ele vai poder receber proporcionalmente, de acordo com o salário dele, mas até o limite de R$ 1.830, tá? Isso por quê? Para você não mandar ele embora. Então, é uma situação, é bom? Não, para o funcionário não é bom, mas é bom porque ele está mantendo o emprego, ele está mantendo o vínculo, é bom para você que, quando voltar, você já vai estar girando o teu funcionário sem ter perdido a força de entrosamento, ter que começar a treinar um funcionário e tal, então é bem viável. Deixa eu ver. Posso ir? Você pode juntar a redução de salário com suspensão do contrato de trabalho? Pode. Por quê? Porque a medida provisória permite. Então, até 90 dias é a redução que você pode dar de salário e jornada. E até 60 dias de suspensão do contrato de trabalho. Como é que você poderia estar fazendo isso? Você pode suspender por 30 dias, por 60 dias, depois dar uma redução por mais 30, não pode extrapolar os 90, por enquanto, tá? O somatório dos 2 períodos, então, não pode ultrapassar 90. Então, eu vou suspender o contrato de trabalho por 2 meses e depois eu dou mais 1 mês com redução de horário e salário. Posso? Pode. Eu posso suspender por 1 mês só e dar 2 meses de redução de salário e jornada? Posso. Por quê? Porque está dando os 90 dias, isso tá, fechou ali, tá tranquilo, tá na lei. Quando você tem o banco de horas negativo, você fez lá, ele está faltando, não, eu não vou dar férias, eu não vou suspender, não, eu vou contar como falta para constar no banco de horas negativas. Quando ele for cumprir isso, ele pode fazer hora extra e você abater ali? Pode, porque a medida provisória permite também. Então, até 2 horas por jornada, você pode exigir que ele... Exigir não, né? Exigir é pesado. Fazer um acordo e falar, não vamos cumprir aqui 2 horas, né? E vamos abatendo no banco de horas. Tudo bem, pode. Por quê? Porque está na Constituição, está tudo certo até 2 horas. Se você extrapolar isso, daí, passivo trabalhista, né? Aí, a gente já sabe. Vamos ver aqui, já falei. A indenização por dispensa desse funcionário. Da mesma forma que essas medidas provisórias visam proteger emprego e renda nesse período de pandemia, se você, por acaso, não conseguir, eu vou ter que dispensar, não vai ter jeito, se você reduziu ali até 50%, você vai ter 50% de redução na indenização também. Agora, para quem entrou naquela faixa de 70%, daí não, daí você vai ter que indenizar o período que você dispensar ele antes, né, isso proporcionalmente, tá? Tenho férias para compensar, tenho banco de horas, tenho feriados e tal, tá? De repente, esse empregado vai embora, e agora, o que eu faço? Eu posso descontar esse valor? Pode, só que dentro do limite legal, que seria 1 mês de remuneração. Então, se você concedeu 2, 3 férias e ele não tinha direito, aí vai complicar, porque na hora que você for rescindir, for fazer o acerto trabalhista dele, você só vai poder compensar uma remuneração. Então, é um cuidado que você precisa ter. Eu anotei algumas dúvidas que geralmente
isso passou na minha cabeça, eu fui buscar a resposta. Então, uma das dúvidas, né, que eu já dei uma comentada. Você pode setorizar essa suspensão de contrato de trabalho, essa redução de jornada, essas férias, dou férias para um, não dou para outro, dou para todo mundo? Pode. Tudo que você precisar fazer, você pode. Um setor, não, esse setor aqui não está produzindo, eu não vou poder trabalhar com ele, eu posso suspender só desse setor, ou diminuir o salário só desse setor? Pode. Se eu trabalho em turnos, não, eu vou cancelar só um turno, eu posso? Pode. Tá, tudo está dentro da medida provisória, tudo visando resolver essa situação. Você só não pode fazer isso se for, tipo, então, não, vou pegar todos os meus mais velhos e vou dispensar, vou suspender o trabalho, vou dar férias. Eu posso fazer isso? Eu vou estar discriminando eles? Não. Por quê? Porque o intuito é justamente protegê-los nesse momento de pandemia. Eles são um grupo de risco. Então, isso não caracterizaria, tá? Então, é tranquilo, gente. Essa medida muito bem, assim, estruturada nesse sentido, para que a gente não tenha, né, problemas com isso. Tá, outra dúvida que me veio à cabeça, e cargo de confiança, que eu não tenho controle de jornada, eu posso estar usando essas medidas todas? Posso também, só que tem que ter um cuidado maior para ver se esse funcionário que é cargo em comissão, eu não controlo o horário dele, se ele vai estar mesmo reduzindo essa jornada dele, né? Porque se lá na frente ele conseguir provar que não, eu não reduzi nada, ele me enganou, eu me enganei, vocês se enganaram, né? Vai dar um passivo trabalhista. Então, é possível? É possível. Com certeza, só que tudo bem documentado, anotado, enfim. Outra dúvida, essas medidas provisórias, essas medidas aí, elas se aplicam ao cipeiro, à gestante, ao dirigente sindical? Sim, por quê? Porque a medida provisória não excluiu ninguém, então se eu preciso afastar, mas ele é dirigente sindical, tem estabilidade, não importa, a medida provisória não proibiu isso, se for necessário você pode fazer isso sim, tá? E interromper essa suspensão ou a redução antes do prazo, eu posso fazer isso? Se cessar a calamidade, eu posso interromper isso imediatamente. E eu preciso desse funcionário de volta, eu posso estar interrompendo isso? Posso também, com certeza, tá? Nesse período de suspensão, eu preciso estar recolhendo FGTS? Não, não vai recolher FGTS. Agora, uma dica quentíssima que saiu hoje, tá? A prorrogação da medida provisória 936, ela vai ser prorrogada. Então, o governo vai aumentar por mais 2 meses, né, a suspensão do contrato de trabalho, que era só por 60 dias, ele vai aumentar por mais 2. E a redução da jornada de trabalho, que já era 90, ele vai aumentar por mais 1. Isso já está basicamente certo. O presidente, quando ele for promulgar esse decreto, ele já vai ampliar não precisa passar no Congresso de novo, lei, então tá certo. Então, a suspensão do contrato de trabalho vai poder ser feita por mais 2 meses, provavelmente nessa semana já vai ter isso resolvido, e a redução de salário, que era de 3 meses, vai poder passar a 4, daí lá na frente a gente vai juntar isso tudo e vai projetar mais para frente ainda esses 18 meses ali da pandemia. Então, isso é uma questão quase que certa, tá? E a outra dica quentíssima, que não é nada boa, que provavelmente, né, o governador do estado, ele se reuniu, ele vai endurecer as regras, muitos setores vão ter que parar novamente, né, já a partir de amanhã ou depois, provavelmente aqui na cidade também, é uma questão de tempo, né, nós estamos vendo que está fugindo do controle, então, assim, nem é tanto vago, o problema é que agora está faltando insumos, né, as pessoas que precisam ser entubadas não vai ter como chama? Analgésico, não, sedativo, não está tendo sedativo, então, provavelmente vai ser endurecido. O que eu aconselho a vocês? Antecipem-se, planejem, já começa a pensar, nossa, se fechar, como é que eu vou fazer? Eu vou suspender o contrato, eu vou reduzir aqui carga horária e salário, eu vou dar férias, eu vou antecipar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um banco de horas negativo. Então, gente, o conselho, pensa nisso e já começa a maquinar, se planeje e se antecipe. Tá, o que eu tinha para dizer correndo é isso.
Não, foi sensacional, Maristela. E assim, quando a gente olha, nós temos o cenário que algumas empresas tiveram redução dos seus trabalhos, as vendas caíram, o movimento caiu, e ele precisa tomar uma decisão. E nós cremos que ao passar, ou as coisas conforme estão andando, tende a retomar o movimento da empresa. E se a empresa se desestruturar com pessoas, mandar todo mundo embora, até a recontratação, todo esse processo não é tão simples, né? Então, existem várias alternativas para você aproveitar. E uma coisa que a Maristela falou que eu achei, assim, fundamental. Empresário, prepare-se, faça o plano B, deixe um plano preparado. E se fechar? E se cair o meu movimento? E se aumentar o meu movimento? Então, quais são as alternativas que eu tenho? E eu fiquei numa dúvida, Maria. Então, nós temos essas medidas provisórias, o sindicato, né, tem algumas que tem que ter essa intervenção, mas aonde formaliza isso para dar entrada junto com o escritório de contabilidade? Exatamente. E tudo que você vai ter que ser lançado lá na Empregador Web, lá, né? Sim. Que é um contador que sabe fazer isso, né? Eles, Uhum. com certeza, todos os contadores já estão se preparando para isso, né? Muitas pessoas já fizeram isso. E também, assim, uma outra situação, né? Quem conseguiu um crédito para salário, né? Do BNDES e tal, dá para fazer uma junção bem bacana de situações, né? Para você estar passando por essa crise, né? Que realmente está difícil, né? Mas tem muita coisa. É um pouco trabalhoso, sim, mas é possível. É possível. E, assim, aproveitem essas medidas, né? Igual você falou, são créditos. Então, esse é o momento que a empresa precisa buscar isso mesmo. A gente já vai para o encerramento, mas caso alguém tenha alguma dúvida, pode escrever aqui no chat, tá bom? Nós estamos gravando e nós deixaremos disponível no site da CIL, e em breve a gente encaminha o link para vocês revisitarem também, certo? Se alguém tiver algum modelo, alguma coisa que eu possa disponibilizar, também entra em contato diretamente e depois eu mando o e-mail. Isso, ótimo. Uhum. A Neuza até tinha comentado, né? Bem interessante o modelo que você comentou. Se alguém tiver alguma dúvida, tem uma equipe que ajuda da FIEP, o jurídico da FIEP está trabalhando junto. A gente tem bastante gente pensando para buscar soluções, né? Então, me coloco à disposição de todo mundo. Então tá certo. Bom, Mari, muito obrigada. Tá? Foi uma aula e tanto. Eu tenho certeza que todos os empresários podem aproveitar muito sobre isso. Amanhã nós teremos uma fala sobre a inclusão digital, o posicionamento da indústria no meio digital. Na quinta, nós falaremos sobre algumas oportunidades e ameaças para as indústrias. Então, o que a gente está vendo de mudança de cenário, o que está acontecendo lá fora. E na sexta-feira, a gente fecha com planejamento financeiro, gestão financeira e liderança também. Então, eu espero que todos vocês participem, como disse a Maria lá no início, compartilhe com demais para que tenham mais pessoas sendo informadas, tá? Então, alguns elogios ali. Então, um abraço a todos e qualquer coisa pode deixar aí a pergunta no chat. Obrigada. Tchau, tchau.